Olá, graça e paz, meus queridos irmãos. Pode haver, por parte de alguns de vocês, ou de muitos, um questionamento que eu considero honesto e justo, que seria: qual é a importância, qual é a relevância de nós estarmos mergulhando nos livros do Antigo Testamento, o da Tanakh, como diz em hebraico. Tanakh são todos os livros do Antigo Testamento. Ela compreende a Torá, que são os 5 livros do Pentateuco, a lei de Moisés, como é conhecida, depois os Neviim, que são os livros dos profetas, e os Ketuvim, que são os demais escritos sapienciais. Qual a relevância de nós estarmos estudando esses livros, como o Gênesis, que nós estamos estudando agora? E a resposta que eu queria dar para vocês não é minha. A resposta, eu vou usar o próprio Jesus para responder esse questionamento. Vocês vão encontrar esta resposta lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos, especificamente o 25 e o 27. Esse contexto traz aquela história que Jesus, depois da ressurreição, do domingo de ressurreição, ele encontra com os discípulos de Emaús a caminho na estrada de Jerusalém a Emaús, 11 quilômetros de caminhada, mais ou menos. E Jesus pergunta para eles não reconhecem a figura de Jesus, não reconhecem Jesus caminhando do lado deles. E Jesus pergunta como eles estavam se sentindo, e eles respondem. E a resposta de Jesus é a resposta que eu vou usar para comentar esse questionamento que nós estamos levantando agora. Qual a importância de estudarmos a Tanakh, o Antigo Testamento, os escritos de Moisés, o Pentateuco, a Torá? Lá no versículo 25, eu vou ler aqui na Bíblia, Jesus diz o seguinte, para aquele casal que estava frustrado pelos acontecimentos havidos em Jerusalém na sexta-feira. Ele responde assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. E no versículo 27 é a resposta que eu a considero muito oportuna para aqueles que questionam por que estudar, por que mergulhar na Bíblia. E diz o seguinte, Jesus falando: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava dele em todas as Escrituras. O próprio Jesus foi explicando para aqueles discípulos, que eram um casal, e por sinal, tio e tia de Jesus, tudo o que dizia a Torá a respeito dele próprio. Então, pessoal, esta é o nosso convite. Se você quiser conhecer mais a vida de Jesus, aquilo que ele passou, aquilo que ele viveu, aquilo que ele transmitiu, vamos buscar desde Moisés a resposta. Vamos buscar lá no Pentateuco e nos livros proféticos o que esses livros falam de Jesus. Porque é muito provável que nós, em algum momento da nossa vida, se nós negligenciarmos estes estudos, este aprofundamento, que Jesus caminhe do nosso lado e nós não o reconheçamos. Então, é o meu convite a vocês para que participem conosco, para mergulhar na fantástica viagem da Bíblia Sagrada. Espero vocês no próximo encontro. Shalom.